Não, porque a gente, brincadeiras à parte, tem gente que tem uma boa alimentação, que faz exercício físico, mas convive com pessoas muito difíceis. Às vezes é casado com uma pessoa difícil, às vezes trabalha o dia todo com uma pessoa difícil. Isso altera a saúde da pessoa, João? Altera. Altera pra caramba. A ciência já mostrou que altera. Tem um pensamento que eu não sei exatamente quem falou isso, se vocês souberem, a gente conversa aqui, que é a tua qualidade de vida está diretamente relacionada à qualidade dos teus pensamentos. Eu não sei quem disse isso, né? Mas eu vi um vídeo uma vez de um americano dizendo isso, eu não sei se foi o Bob Marley. Totalmente aleatório, né, cara? Eu acho que foi o Bob. Marley. O Chorão. 1963. Pois é, cara. Assim, o que são pessoas tóxicas, né, meu? São pessoas que alteram a forma como você pensa e enxerga você mesmo. Elas te dão uma identificação que altera a tua identidade. Elas te dão um adjetivo que altera quem é você. A pessoa, ela enxerga o mundo de uma forma diferente e a pessoa, ela vai se comparando. Eu sou um cara que sou a favor da comparação com cautela, com cuidado, com prudência. Pô, meu esporte foi só de comparação. Fato. Fato. O bodybuilder é comparação. É comparação. Pô, o traço ali no abdômen, o traço ali no glúteo, a pernada, a abraçada, quanto que ele passou nos 25 metros. Mas é uma comparação que a gente usava como referência. É uma comparação referência. Tá, legal, entendi. Meus primeiros 25 metros preciso ser um pouco mais potente ali. Tá, entendi o que eu tenho que fazer. Entendi o que eu tenho que fazer. Hoje a comparação não é assim. Uma comparação que a pessoa olha e ela usa aquilo como novo rótulo, né? Novo rótulo. É desse jeito que eu tenho que ser. Então, se eu olho pra mim, eu não gosto de mim, você fez o versículo aí. Então, tudo isso pode ser tóxico. Vezes N no delta T, ou seja, no tempo. Muito tempo usando uma comparação e um estímulo, assim, alucinado, é muito estímulo, uma pessoa despreparada, isso pode ser tóxico para ela. E ela mesma pode perceber, ela pode mesmo entrar nesse ciclo, que não é virtuoso, né? É um ciclo vicioso, e aquilo pode provocar nela pensamentos que levam a... Eu não sou especialista nisso, mas a gente escuta muito, né? Pensamentos depressivos, pensamentos suicidas. Autodestruição. Ela começa a pensar, então acho que eu não sirvo, né? Então acho que eu não sirvo. Acho que então, se não for desse jeito, então acho que não vale pra mim. Então se eu não tiver esse corpo, então também não vou ser aceita. Bom, mas se eu não tiver esse estilo de vida, esse carro, essa mulher, esse corpo... Então eu não presto. Então eu não presto. Então é desse jeito, então meu marido não é legal. Então, né? Se eu não ler isso aqui, se eu não fizer o meu primeiro milhão com 22 anos, então eu sou um fracassado. Se eu não conseguir o meu resultado trabalhando 4 horas por dia, então eu sou um cara ineficiente. E aí começa a ser um troço destrutivo, acumulativo, e que não impacta só ela, né? Impacta outras pessoas. E só para finalizar, a gente tem acompanhado isso acontecer até com adolescente, cara. Né? Não tem pessoas que vão na escola, adolescente vai na escola, se corta, e a autoimagem destruída, sabe, modificada, é uma coisa muito ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas referências, muito cuidado. Nós 3 somos referências, né? O que a gente fala, o que a gente mostra, o que a gente vive, a gente tem bastante cautela com isso, para isso não sair do que o americano chama de role model, né? Que é, vou seguir esse cara aqui porque é legal, essa mulher porque é legal, e ir para uma influência negativa. Agora, Paulo, você que é médico, por que você acha que o brasileiro em geral, o ser humano, mas vamos falar do brasileiro, vê a saúde como uma opção e não como uma prioridade? Se quando der eu cuido, se eu sentir alguma coisa eu vou no médico, quando eu tiver condições eu faço... Porque ele vê como uma opção e não como uma prioridade. É o ser humano ou o brasileiro? Não, isso é falta de dinheiro, chama. Falta de dinheiro. Ué, você tem um sistema público de saúde que não dá conta de... Então uma pergunta, todo rico se cuida? Todo rico se cuida, assim, ele se cuida daquilo que ele tem consciência de. Tá. Então é muito complicado fazer essa análise, porque, por exemplo, a pessoa que tem condições, né, o que é o cuidar-se para uma pessoa rica? Não é, por exemplo, escolher o alimento, é escolher o convênio.
Não é selecionar fazer uma atividade física em tal lugar. É ter acesso a tal hospital. Ao doutor tal, é. Ou seja, aonde eu vou me curar? Não é o que eu tenho que me cuidar, né? A gente vem de uma estrutura de sociedade onde a medicina é eminentemente curativa. E isso começa a evoluir, né? Principalmente impulsionado pela informação, porque as pessoas entenderam uma coisa muito importante, ou estão começando a entender, que o diagnóstico ele não nasce no momento que ele é feito. Ele nasce no primeiro sintoma inespecífico. Então, existe um ponto onde você tem saúde e o ponto onde a doença é clara. Essa área cinza que ninguém falava, ela está começando a ser percebida. E como que a pessoa percebe? Quando ela não tem a mesma clareza de pensamento, quando ela não percebe a mesma felicidade em fazer as coisas que ela sempre gostava, quando ela já não é capaz de executar as mesmas atividades que ela era capaz de executar. Só para citar coisas simples do dia a dia que todo mundo tá feito. Então você atende um homem, por exemplo, de 50 anos que fala, poxa, eu tive neto agora, eu não consigo ficar 5 minutos com meu neto no colo que meu braço cansa. A mãe dele é magrinha, pequenininha, fininha e fica 4 horas. O que está acontecendo aqui? Ou então, eu estou na minha empresa, eu tenho que tomar uma decisão importante e para mim não está claro o que fazer. Eu tinha uma capacidade de resposta imediata. O que aconteceu? Então, essas questões que falam de eficiência, e aí sim a gente pode falar de desempenho, né? Elas começam a ser levadas a sério à medida que a pessoa ela tem cada vez mais uma pressão pela consistência, pela manutenção do padrão. Então, eu entrego tanto de trabalho por dia. Eu preciso continuar entregando tanto de trabalho por dia. Ou então, na minha hora de lazer, eu consigo realizar alguma coisa relacionada à minha personalidade ou à minha identidade. Já não é mais aquela coisa de, não estou trabalhando, então eu vou me jogar na cama, vou ligar a televisão e vou ficar hipnotizado, né, fazendo o que a gente chama de síndrome do sábado, né? A pessoa acorda de manhã, volta para a cama, liga o Netflix, só vai trabalhar segunda-feira. Acho que isso diminuiu bastante, né? Por causa das redes sociais que ativaram todo mundo a fazer algo melhor. Eu acho que a gente não fez um bom uso de rede social, Thiago. Desculpa. Eu tenho uma visão muito reservada de rede social à medida que o ser humano ele é especialista em pegar uma ferramenta boa e usar ela para uma coisa ruim. A gente descobriu a energia atômica. A gente primeiro fez uma bomba, né? E a rede social, que era para conectar pessoas, o que ela começou a fazer? Conectar opiniões, julgamentos. A gente criou um tribunal online onde as pessoas elas são julgadas, são culpadas e são condenadas, né? E a pessoa fala, pera lá, mas eu só tô aqui. Como assim? E o mais curioso é que a impessoalidade, porque você fazer isso na frente de uma pessoa é uma coisa, só que a impessoalidade, ela trouxe para as pessoas uma sensação de impunidade ou então de conforto que faz com que elas, atrás do telefone, elas sejam capazes de qualquer coisa, menos de fazer aquilo que as redes sociais foram feitas para conectar pessoas, valores, sentimentos, reunir pessoas afastadas à distância, ou então agrupar pessoas que têm os mesmos ideais. E passou outra coisa, virou um combate. Cara, não tem um dia que você não abre a rede social e que você olha um post aleatório, né? Em vez das pessoas elas comentarem alguma coisa positiva, não. É uma briga de quem acha que isso está certo, quem acha que isso está errado. E você vai olhar a pessoa que está falando alguma coisa negativa, ela tem um perfil mais negativo do que aquilo que ela fala. Sabe? É uma coisa... tá muito estranho ainda. E eu quero crer que existirá um amadurecimento, porque esse comportamento cansa. Ninguém consegue conviver com isso por muito tempo. Ninguém. Nem as próprias pessoas. Ou elas vão... Ou esse tipo de comportamento ele vai acabar, né? Ou então esse tipo de comportamento ele vai acontecer em determinados pontos isolados, porque eu acredito que vai chegar um momento onde as pessoas não vão mais tolerar isso. Não, isso não pode ser. Né? Como qualquer tipo de comportamento que existiu nos primórdios da nossa civilização, coisas que eram aceitas, por exemplo, em 1800. Uma série de coisas que eram aceitas que hoje são impensáveis. Né? Hoje, por conta do que é a transparência digital, isso chega muito rápido, as pessoas criam uma opinião muito rápido e decidem se aquilo é um valor ou não muito rapidamente. A única coisa que a gente espera é que a capacidade cognitiva das pessoas acompanhe essa velocidade.